Cat's Eye é a solução. Olhos de gato é a resposta. Sabemos que os pneus representam hoje o segundo maior custo de uma transportadora frotista. E ficamos sem saber exatamente o que fazer para dirimir este tão alto custo. Diante disto, algumas empresas frotistas têm colocado calibradores de pneus. Outros têm retirado. Outros têm calibrado com 100, 110, 115 libras. Mas, na verdade, todos têm procurado uma forma de economizar os custos advindos dos pneus. O grande problema está exatamente na falta de calibragem dos pneus. E muito mais ainda, na diferença de calibragem entre os rodados duplos. Veja o que acontece. Em calibragens a frio, ao iniciarmos a viagem, estamos com os pneus calibrados. Supomos. Com o aquecimento dos pneus, a calibragem sofre alterações, pois calibragem está correlacionada à temperatura. Isto é física, e com um determinado tempo, a pressão varia de um pneu para o outro, pois os mesmos se aquecem de forma diferente. Normalmente o pneu interno aquece mais, devido ao cubo-freio, ventilação e vários outros fatores. E o que temos aí? Um arraste de pneus. Com os calibradores convencionais, que são na verdade somente enchedores de pneus, acontece a mesma coisa, pois o ar não circula entre os pneus, pois o bico prolongador não permite a saída de ar. E a sua ação está sempre ligada ao manômetro. Exemplo. Regulado para 100 libras, ele ao cair a calibragem avisa o condutor que liga o aparelho enviando ar para o pneu em movimento, o que é extremamente repudiado pelos fabricantes de pneus. Pois em pneus sem câmara não se deveria calibrar com o veículo em movimento. Porém, quando existe o aquecimento dos pneus e a calibragem ultrapassa as 100 libras do manômetro, o calibrador convencional nada pode fazer, pois foge às suas características. A solução é Cat's Eye, os olhos de gato. Só Cat's Eye vigia os seus pneus dia e noite. Durante toda a vida útil dos pneus duplos, eles estarão extremamente equalizados, pois estaremos ligando o pneu interno ao pneu externo, com uma válvula de segurança no meio. Conforme se aumenta a temperatura dos pneus, o ar flutua entre os pneus, passando do maior para o menor. E com isto, em qualquer calibragem, estaremos com os pneus sempre equalizados. Mantenha os olhos nos pneus. O que acontece quando fura um pneu? Por exemplo, rodados com 100 libras e acontecer um pequeno furo em um dos dois pneus, o pneu furado perderá pressão e o outro irá alimentá-lo, mantendo assim a equalização. Quando se perder 5% da pressão, indo de 100 libras para 95 libras, o Cat's Eye começará a abrir os olhos, indicando ao condutor ou a quem estiver fazendo o gerenciamento dos pneus que aqueles pneus estão murchos, devendo repor o ar que falta e ficar observando se continua a perder pressão. Neste caso, então, deve-se fazer a manutenção do pneu. Porém, se nenhuma atitude for tomada, os pneus continuarão a perder calibragem. E quando chegar a 10% de perda da pressão do equipamento, aproximadamente 90 libras, a válvula de segurança entrará em ação, bloqueando a passagem de ar do pneu sadio para o pneu furado, preservando desta forma o pneu bom. O outro irá murchar devido ao furo. Neste momento, os olhos de gato abrirão totalmente para indicar ao condutor ou ao encarregado que existe um pneu furado. Imagine agora um estouro de pneu, de bico, de flexível. Como dissemos, o ar flutua entre os pneus. Porém, com perda brusca de ar por causa de um estouro, a válvula imediatamente entra em ação. Seja um furo pequeno ou um estouro, jamais teremos os dois pneus sem pressão. Vantagens do Cat's Eye. Menor consumo de pneus devido à sua contínua equalização, pois até pequenas perdas de pressão em um dos pneus podem trazer altos custos. O arraste do pneu e, consequentemente, seu desgaste prematuro, além de causar problemas com compromissos, perda de lucros e insegurança nas estradas. Menor consumo de combustíveis. Pneus equalizados e calibrados são essenciais para evitar o desperdício de combustível. Os pneus murchos e desequalizados geram aumento de consumo. Melhor custo-benefício.